Se você assistiu os meus vídeos anteriores, você já me viu modelando a base de 30 centímetros por 12, a de 25, a de 20 e a de 15. Eu também já te mostrei como eu faço o acabamento na parte de baixo das minhas bases e também fiz um vídeo mostrando como eu faço a parte da pintura, preparando para esse modelo de bolo fake que eu estou fazendo. Essa pintura inicial foi com efeito de rochas, porque eu estou fazendo esse modelo aqui, só que numa versão atualizada. Então, eu resolvi repaginar este bolo, acrescentando alguns detalhes. Eu segui aqui fazendo a pintura no próximo andar. Então, com a buchinha encharcada de tinta, bem pouquinha água para ela não ficar escorrendo, a gente tira o excesso e vai fazendo batidinhas. Primeiro eu faço batidinha em toda a parte de baixo e depois eu venho fazendo a lateral e aí você vai subindo conforme o trabalho que você desejar fazer. Eu repeti o mesmo processo de pintura numa outra base, mas como é a mesma coisa, eu não vou mostrar aqui. Aí eu segui riscando todos os moldes que eu preciso para fazer os apliques desse bolo. E olha, são muitos, viu? Ficaria um vídeo enorme aqui só mostrando isso. Então, depois de riscar todos eles, aí eu vou recortar e vou separando o que pertence a cada parte, cada andar desse bolo. Então, vou cortando com uma tesourinha de precisão, como vocês podem ver aqui. São muitos detalhes, algumas peças são bem pequenininhas, então isso leva um tempo. Você tem que cortar com paciência e usar boas tesouras. Depois eu cortei aqui essa parte, que é o matinho, né, que eu vou colocar como um acabamento. Eu resolvi repaginar aquela entrada do parque que eu tinha feito no bolo anterior, então eu peguei uma imagem da internet e aí tentei reproduzir aqui o máximo possível. Então eu coloquei o EVA para aquecer e aí eu tentei fazer umas marcações estilo pedra com o meu papel alumínio. Eu gostei do resultado, mas acho que com o EVA grosso ia ficar melhor. Como eu não tinha, eu fiz com esse mesmo. Aí peguei o meu matinho aqui e aqueci também para ele ficar onduladinho. Vou mostrar para vocês tirando do ferro. Ele vai ficando assim. Aí eu fiz toda essa parte e depois eu fui para a pintura das peças que eu já tinha recortado. E vocês podem ver que eu faço tudo por etapas. Primeiro eu risco tudo, depois eu recorto tudo, depois eu vou pintando tudo que eu preciso pintar. Só não pinto no mesmo momento o que precisa ser montado para depois ser pintado. Senão eu vou fazendo tudo por etapas mesmo, porque isso otimiza o nosso trabalho. Então depois de pintar os detalhes, eu vou fazendo a montagem desses apliques. Aqui vocês estão acompanhando eu fazendo a montagem do portão e eu vou seguindo a imagem de referência. Assim como na pintura, na montagem, eu não sou nenhuma especialista, eu vou seguindo ali pelo que eu tô vendo, tentando utilizar o meu instinto para fazer o melhor possível, mas nada de especialista. É só força de vontade e amor pelo que a gente faz. Aqui eu já tô finalizando esse aplique, aí eu vou montar os apliques do próximo andar. E esse próximo aplique é igualzinho o aplique que eu fiz para colocar pendurado, que eu tinha mostrado nos vídeos anteriores para vocês, só que de tamanho reduzido. Aí esse aqui é um dos casos que eu falei anteriormente, que a gente precisa fazer uma pré-montagem para depois terminar algumas pinturas nele. Então, quando você for fazer o seu bolo fake, que você montar ali um projeto, você precisa pensar como vai ser feita toda a etapa de montagem dele, para você otimizar o seu tempo, para que você seja produtivo e não fique um tempão fazendo uma coisa, depois vai para outra e aí você volta e tá perdido no seu trabalho. Uma das coisas que eu quis inovar para esse bolo foi que eu quis colocar os dedos, gás, eu não sei explicar direito do dinossauro, saindo do andar de cima do bolo. Então aí eu resolvi tentar fazer. E aí vocês estão vendo aqui como é que foi esse processo. Eu cortei as unhas, cortei ali o formato que eu queria para os dedinhos dele, aí eu dei uma modelada com o ferro de passar, né, para aquecer e ficar no formato que eu queria. Modelei as unhas também para elas ficarem curvadinhas, mas assim como unha de dinossauro mesmo. Aí eu peguei o ferro de solda e fiz algumas marcações para ficar as marcas no dedo e depois eu comecei um processo de pintura. Usei as tintas que eu tinha para deixar a tonalidade mais parecida possível com aquele dinossauro de display de chão que eu tinha feito nos vídeos anteriores que eu mostrei para vocês. E depois eu segui para a colagem dos apliques dos andares. Então, nesse andar aqui eu colei todos os dinossauros que eu fiz com a silhueta em preto, dinossauros, patinhas, eu fui espalhando aqui, seguindo também aquele modelo antigo que eu já tinha feito, com alguns detalhes a mais. Depois eu colei aqui o meu matinho na parte de baixo, onde eu tinha feito todo aquele trabalho de pintura, como se fossem rochas. E o próximo passo era colar o aplique do portão, aqui simbolizando a entrada do parque, na frente dessa base que eu tinha feito. Eu gostei muito do resultado, mas eu sei que sempre dá para melhorar um pouco mais. Depois eu segui para o próximo andar, eu colei a tira de acabamento em volta de toda essa base e eu vim colando o aplique que eu tinha feito do símbolo do Jurassic Park para colar na frente dessa base.
Depois de finalizar essa parte, chegou a hora da verdade. Eu fui tentar fazer a montagem aqui dos dedos, garras que eu tinha feito do meu dinossauro para colocar nesse andar como se ele estivesse rasgando, saindo assim para fora. Eu vou mostrar para vocês aqui como que foi esse processo. Então eu fui procurar aqui um lugar para colar um dedo, depois o outro, tentando deixar eles próximos, mas como se fosse mesmo uma garra de dinossauro. Aí eu cortei um pedacinho de EVA, modelei para mostrar como se fosse a parte que o dinossauro rasgou, para que os dedos dele fiquem para fora, sabe? Não sei se vocês estão me entendendo bem, mas quando eu finalizar aí, vocês vão ver, talvez vocês me entendam, ou pelo menos a intenção do que eu queria fazer. Então, eu finalizei essa parte aqui da colagem, aí eu resolvi pintar, né? Como se fosse o rastro aqui do rasgo que ele fez, um sombra, um detalhe. Aí eu repeti esse processo aqui nos 3 dedos e eu segui para a montagem do meu bolo fake. Aí, para fazer a montagem é o processo de sempre. Eu passo um pouco da cola de EVA na beirada e no centro eu coloco um pouco de cola quente. Na minha opinião, fica um pouco mais firme, mas aí vai de cada um. E aí é por isso que eu faço o acabamento da minha base na parte de baixo, porque eu gosto de passar a cola de EVA na beiradinha e no centro a cola quente. Finalizando a montagem do meu bolo, eu vou mostrar para vocês o resultado final. E esse é o resultado do meu bolo fake de dinossauro finalizado que eu fiz na correria para o aniversário do meu filho. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse processo todo até aqui. Me digam se vocês gostam desse tipo de formato de vídeo, onde eu vou mostrando os detalhes para vocês, explicando algumas formas que eu utilizo durante esse processo. Se você não gostou do resultado final, não tem problema, esse bolo aqui foi para minha cria, essa festa já até aconteceu. E se você gostou, deixa sua curtida, seu comentário. Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui e até uma próxima.